Olá, bom dia, tudo bem? Como é que passou de ontem para hoje? Tudo bem? Dormiu bem? Descansou bastante? Que bom! Vamos estudar hoje, quinta-feira, dia 25 de novembro. O subtema é arrependimento e conversão. Arrependimento e conversão. Meia volta para voltarmos, deixarmos de ir o caminho da perdição e voltarmos para a vida. Vamos orar antes? Pai querido, privilégio estar aqui esta manhã, muito obrigado pela noite de repouso, obrigado pelas bênçãos, pelo perdão, pela luz da Tua Palavra, obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, pelos Teus anjos que nos protegem, obrigado pela esperança em Cristo Jesus, nosso Evangelho eterno, nossa salvação, muito obrigado por Ele, derrama como Ele prometeu o Teu Espírito sobre nós, hoje e sempre, e junto aos meus irmãos também que estão me ouvindo, ajude-os, salve-os em nome de Jesus. Amém. Muito bem, arrependimento e conversão. O Novo Testamento está repleto do conceito de arrependimento. Lembra de João Batista? Começou o seu ministério com o chamado ao arrependimento. Arrependei-vos, disse ele. Mateus 3, 1 a 8, né? Como a ideia do retorno aparece nesses versos aí. O que João Batista lhes disse que fizessem e que reflete o que está em Deuteronômio. O que João Batista falava? Que está lá em Deuteronômio também, porque suas palavras também teriam relevância especial para os fariseus e saduceus. Bom, ele falava, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. O arrependimento tem que ser sincero, tem que ser efetivo, não é? E quando nós nos arrependemos, nós não nos arrependemos apenas pelo medo das consequências, mas pela consciência de termos ofendido o maravilhoso Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. E deixar mudar o caminho, fazer uma conversão e deixar de ir para o buraco, não é? Jesus também começou seu ministério com apelos ao arrependimento. Marcos 1,15 diz assim, né? O que Jesus disse e por que ele relacionou o arrependimento com o Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por que Jesus falou isso? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender, né, do pecado, porque é pecado e pecado é a transgressão da lei e o salário do pecado é a morte. E o Evangelho, por quê? Porque Ele é o Evangelho. Ele é o nosso Evangelho, o nosso substituto, o nosso, como eu diria, substituto mesmo, o vicário, né? A substituição da morte dele para que nós possamos viver. Então, o Evangelho é justamente isso, né? As boas novas da salvação em Cristo Jesus pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. É por isso que Jesus falava, arrependei-vos e crede no Evangelho, eu sou o Evangelho. Quer seja João Batista falando com os líderes religiosos ou Jesus falando para a nação, a ideia é a mesma, arrependimento. Somos pecadores e embora Cristo tenha vindo para salvar pecadores, devemos nos arrepender dos pecados. E esse arrependimento, seja de alguém afastado de Deus, ou de um cristão fiel que cai em pecado, ou de um novo converso, né? Inclui o abandono dos antigos caminhos pecaminosos. Abandono dos antigos caminhos pecaminosos. Devemos reconhecer nossa pecaminosidade, expressar arrependimento pelos pecados e não apenas pelas consequências do pecado, fazer a escolha consciente de abandoná-los, confiar totalmente nos méritos de Jesus e ouvir atentamente a voz do Senhor, nosso Deus. Está lá em Deuteronômio 15:5. Confiar, né? Deixar, mas confiar no poder dele. Ele vai dar, ele fala, eu vou dar um novo coração para vocês. Eu vou colocar uma nova mente, né, em vocês. Eu vou ensiná-los, se vocês quiserem, se vocês permitirem, se vocês aceitarem, novamente, se vocês se arrependerem, eu vou transformá-los. Alguns estudiosos veem no Novo Testamento ecos da ideia do arrependimento expressa em Deuteronômio. Por exemplo, quando Pedro acusou a nação de ter crucificado Jesus, Pedro fez isso. Vários ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, pois, irmãos? Lembra lá, está em Atos capítulo 2, verso 37. Ou seja,
Cientes de seu pecado, eles se arrependeram e quiseram saber o que deviam fazer para estar bem com Deus e a quem havia ofendido. Deus, estar bem com Deus a quem haviam ofendido. Não ocorre a mesma situação conosco? Consideramos que somos pecadores que ofenderam a Deus, considerando que somos pecadores? Sem dúvida nenhuma, ocorre conosco também, não é? Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos crer no Evangelho, nós precisamos deixar o pecado, nós precisamos buscarmos a Deus, nós precisamos beber dessa água maravilhosa, nós precisamos viver a esperança da glória, da salvação em Cristo Jesus. Precisamos seguir o exemplo de Jesus, amando todos, né? Cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa mente, né? Enfim, nós precisamos nos aproximar novamente desse Deus maravilhoso. Ele deseja nos reformar. Ele deseja colocar a imagem dele novamente em você, em mim, em todos aqueles que quiserem. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter estado comigo essa semana. Que Deus continue te iluminando, te protegendo nesse final de ano. Lembre-se que a pandemia ainda não acabou, precisamos nos proteger, não baixe a guarda, porque podemos estar vindo aí, conforme estudiosos, né, a OMS mesmo já está divulgando uma quarta onda dessa pandemia, do vírus. A Europa já está sofrendo essa quarta onda. Então, com inteligência, com sabedoria, Deus nos protege sim, mas temos que fazer a nossa parte. Grande abraço, que Deus te abençoe hoje e sempre.